Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje vamos falar sobre neodarwinismo, que é basicamente as teorias que Darwin e Wallace criaram sobre a evolução, que a gente viu aí nas últimas aulas, só que melhoradas, digamos assim, acrescentadas de alguns conhecimentos, principalmente devido aos avanços da genética, que acabaram por tornar essa teoria muito mais completa, e inclusive essa é a teoria para o surgimento, né, da vida e da variedade de vida que existe na Terra até hoje. Então, essa teoria se tornou mais completa e aceita até hoje. Primeira parte da nossa frase de hoje é: avanços nos conhecimentos da genética. Então, termine de assistir essa aula e corra lá no nosso formulário. Pessoal, lembrando também que qualquer dúvida, eu sempre deixo disponível todo o material utilizado na nossa videoaula de forma escrita, tá? É um arquivo em PDF que você pode abrir em qualquer dispositivo. Confere esse arquivo para você poder tirar as dúvidas e ir acompanhando enquanto faz as atividades, tá bom? Até breve! Então, vamos dar continuidade à nossa unidade 2, Teoria Sintética da Evolução ou Neodarwinismo. Bem, como nós vimos nas aulas anteriores, as ideias de Lamarck elas foram contestadas, né, por vários pesquisadores. As explicações que ele dava, o fato de que as espécies mudavam no decorrer do tempo, isso aí acabou sendo contestado. As ideias de Darwin e Wallace, né, que, digamos assim, tinham uma explicação mais concisa, mais lógica para alguns cientistas, não era bem assim para todos, né? Essa explicação não foi também aceita de imediato pela comunidade científica, pelo contrário, foi bem refutada, foi bem contestada essas ideias de Darwin e Wallace. Por que essa contestação ela ocorreu? Porque para muitas pessoas, para muitos cientistas daquela época, era muito difícil aceitar que as espécies sofriam modificações. Muitos cientistas da época acreditavam no fixismo, eles acreditavam que as espécies eram fixas, que elas haviam sido criadas, né, e muitos acreditavam em teorias criacionistas, onde tinha um ser supremo, um Deus, né, e aí diferentes religiões vão falar de diferentes deuses, mas que existia um Deus, uma entidade superior que tinha criado todas as espécies e todas elas eram iguais desde então. E tanto Lamarck, Darwin e Wallace, eles não conseguiram explicar de um modo assim totalmente satisfatório naquela época, porque nem havia conhecimento suficiente, explicar a origem dessa variabilidade, dessa variedade de seres vivos. Como assim que dentro de uma espécie surgiam diferentes variedades, né, desse mesmo indivíduo, dessa mesma espécie? Né? Então, eles não conseguiram explicar de modo que satisfizesse as dúvidas dessas pessoas da origem da variabilidade nas populações. Nem como também eles não conseguiram explicar por completo, de forma satisfatória, como que as características eram transmitidas ao longo das gerações. Hoje, para a gente é mais tranquilo, a gente sabe que existem os genes, que existem esses fatores, né, que Lamarck acabou descobrindo, que a gente estudou muito no bimestre passado, e que isso é passado através dos gametas, né, dos óvulos e dos espermatozoides. Mas hoje, isso é claro, naquela época não era. Muitos cientistas, eles acabaram sendo resistentes às ideias da teoria de Darwin e Wallace, também porque eles tinham que aceitar, né, tinham que admitir que a própria espécie humana, ela tinha surgido por evolução a partir de outros animais, né, que existiam ancestrais comuns que eram comuns para nós e para outros animais, né, para outros primatas. E isso daí gerava uma contrariação só. Muitos cientistas, muitas pessoas, a sociedade como um todo, científica, que acompanhou isso daí, não aceitava, porque o senso, né, a ideia comum que se tinha naquela época era de que a espécie humana ela era especial, ela era diferente das demais, ela havia sido criada de uma forma singular, de uma forma única. Então, realmente, isso daí dificultava muito o entendimento e a aceitação das teorias de Darwin e de Wallace. Eu até coloquei esse X aqui nessa imagem, porque como a gente já falou na nossa última aula, essa ideia acaba sendo uma ideia, eu vou tirar aqui o X só para a gente ver melhor, mas essa ideia acaba sendo uma ideia errada da teoria de Darwin e Wallace. Muitas vezes ela é utilizada até para criticar essa teoria, né, da evolução. Porque aqui dá a entender que um macaco ele se transforma, né, através da evolução em um ser humano. E na realidade a teoria de Darwin e Wallace ela não diz isso. Ela diz que macacos modernos, né, macacos que existem hoje,
eles têm ancestrais comuns com nós seres humanos, mas esse ancestral que existiu, ele não era um macaco, né? Ele poderia ter algumas semelhanças, tanto com eles quanto com nós, mas ele era um ser vivo diferenciado, e aí existem fósseis que comprovam e mostram isso, e esses seres também não existem mais, e dele, né, surgiram variações, algumas dessas variações deram origem aos macacos que existem hoje, e outra veio a dar origem, né, a outros primatas, que por fim deu origem a nós seres humanos, né? Então essa imagem acaba sendo uma imagem errada, né, da visualização da teoria evolutiva de Darwin e Wallace. Bem, o reconhecimento, gente, dos estudos de Mendel, né, o reconhecimento do avanço da genética foi essencial para uma melhor compreensão dessa ideia de Darwin e Wallace. Então, nós estudamos no bimestre passado, na unidade 1, que Mendel acabou compreendendo, né, descobrindo a lógica que existia por trás da transmissão de características de pais para filhos. E nessa brincadeira aí, quando esses estudos foram avançando e os estudos da genética foram avançando, descobriu-se também a respeito das mutações, que são alterações genéticas que ocorrem ao acaso. Algumas delas podem trazer desvantagens, podem causar até doenças nos indivíduos, outras podem não fazer diferença nenhuma, outras podem trazer vantagens, né? Então, o reconhecimento dos estudos de Mendel e a compreensão do processo de hereditariedade foram muito importantes para fundamentar aquelas ideias que Darwin e Wallace tinham. Então, eles tinham chegado a uma ideia, a uma conclusão, a uma lógica, mas ainda não havia conhecimento científico naquela época para fundamentar essa lógica que eles tinham encontrado. Então, avanços na genética também ajudaram a responder como as variações surgiam, porque eles sabiam que dentro de uma população surgiam variações, e algumas traziam benefícios, outras malefícios, outras não faziam diferença. Ah, mas de onde que vem essas variações? Eles não sabiam responder. E a genética já pôde responder para a gente isso daí, que essas variações vêm das mutações genéticas que vão ocorrendo aleatoriamente, ao acaso, né, no DNA das diferentes espécies. Foi compreendido que as mutações, que são alterações que ocorrem ao acaso no material genético, era um dos agentes responsáveis pelas variações nos indivíduos de uma população. Então, por isso que às vezes você vai encontrar a população de uma espécie de aves e no meio delas pode ter uma ave que tem uma cor diferenciada, que tem um bico que nasceu um pouquinho ali naquela ave, um pouquinho maior, um pouquinho menor, um pouquinho mais torto. Ah, isso daí é bom ou ruim? Depende do ambiente onde ela vive. Às vezes o bico dela ter nascido maior, se ela está num ambiente que as sementes são maiores, talvez para ela isso daí é uma vantagem. Ah não, as sementes que estão disponíveis no ambiente que ela está são muito pequenininhas, então o bico maior acaba dificultando ela comer, ela pode morrer mais fácil, porque ela não vai conseguir se alimentar direito, e ela nem vai conseguir se reproduzir e não vai passar essa característica para frente. Pronto, essa é uma característica que não foi vantajosa, ela some. Então, essas mutações, elas acabam sendo um grande agente responsável por essas variedades que vão existir dentro das populações, né, de cada espécie. As mutações, então, como eu falei, elas podem levar a novas características. Eu dei um exemplo aí de tamanho de bico de uma ave, né? Algumas delas são vantajosas e aí aumentam a chance de um organismo sobreviver e deixar descendentes. Então, se aquela característica diferenciada que veio deu uma vantagem a mais, aquele ser vivo vai ter mais chance de sobreviver, mais chance de se reproduzir, e como essa é uma característica genética, que ele nasceu com ela, porque veio uma mutação ali nele, provavelmente ele vai passar para o filho dele, para o descendente dele, e essa característica vai perpetuando, tá? Algumas outras características podem prejudicar o ser vivo, de alguma forma, diminuindo o sucesso dele na competição, né, na natureza, por alimento, na reprodução e tudo. Ele talvez pode até morrer mais cedo, nem chegar ao ponto de se reproduzir, e com isso essa característica acaba sumindo na população porque ela não foi benéfica. E tem características que não fazem diferença nenhuma, então elas vão permanecer ali porque não fez diferença nenhuma, mas elas também não vão aumentar muito na população porque não é nenhuma vantagem, tá? Esses novos conhecimentos, eles foram então incluídos à teoria de evolução de Darwin e Wallace. Darwin e Wallace não tinham conhecimento sobre genética, ainda nem tinha sido descoberto muitas coisas nessa época. Então, a teoria deles, digamos assim, faltava essa explicação, né? E cientistas que vieram depois e analisaram as teorias evolucionistas de Darwin e Wallace
só que já com conhecimentos da genética puderam complementar, tornar essa teoria evolutiva mais completa. E isso daí hoje é conhecido como teoria sintética da evolução ou também como neodarwinismo, porque é a teoria que eles criaram complementada com conhecimentos da genética, tá? Não foram Darwin e Wallace que fizeram esse complemento, porque na época deles nem tinha como. Foi depois que eles já faleceram, outros cientistas foram analisando e complementando e fazendo uma teoria mais completa que é chamada de neodarwinismo, tá? Essa é a teoria que é mais aceita atualmente para explicar a diversidade de seres vivos no nosso planeta. Essa imagem, gente, ela está presente nas páginas 62 e 63, ela está bem ampliada lá, e ela dá um exemplo da teoria, né, neodarwinista sendo aplicada em uma população aí de cervos, né? Então, nessa imagem, que se você depois quiser ver ela melhor, dá uma olhadinha lá na página 62 e 63 do seu livro de ciências, que você vai poder chegar mais pertinho, vai poder ver melhor. Mas basicamente mostra que cada espécie acaba reproduzindo muito e produzindo muitos indivíduos que acabam competindo no ambiente por alimento, pela reprodução. Então, sempre eles estão nesse processo de competição entre si, né? Existe no meio dessa população uma variação genética, né? Como, por exemplo, de tamanho, cor, força, velocidade, capacidade de encontrar comida, resistência a certas doenças. Então, no meio desses indivíduos, tem alguns que são mais fortes, outros são mais fracos, uns são mais resistentes a doenças, uns têm uma cor diferenciada. Então, tudo isso daí existe, essas variações. Algumas são benéficas, outras são maléficas, outras não fazem diferença. As que são benéficas vão auxiliar ele o quê? Na luta pela sobrevivência. Então, os indivíduos eles devem competir uns com os outros pelos recursos que são limitados, né? Não tem comida em tanta quantidade assim sobrando, né? E outros recursos também, abrigo, parceiro reprodutivo. Então, eles competem. Alguns indivíduos serão prejudicados por predação, doenças ou condições desfavoráveis. E aqueles que têm características que não são favoráveis vão ser os primeiros que vão acabar morrendo, né? E aí a reprodução diferencial, que indivíduos que têm certas características que são favoráveis, né? Eles estão mais propensos a sobreviver, acabam se reproduzindo, né? Mais do que os indivíduos que não possuem essas características e com o tempo essas características tornam-se mais frequentes na população. Então, se você observar essa imagem aqui, ó, no início, tinha mais ou menos a mesma quantidade de cervos marrom claro que a quantidade de cervos marrom escuro. E nessa imagem aqui foi mostrando que os marrom claros acabaram tendo uma desvantagem. Talvez eles tinham alguma característica relacionada a essa cor que não foi muito vantajosa. Com o passar de muitos anos, essa característica que não é tão vantajosa vai sumindo, porque esses seres eles não vão sobrevivendo, não se reproduzem, e os outros, em compensação, sobrevivem, reproduzem e têm maior quantidade. Então, essa população aqui, no final de todo esse processo evolutivo, a gente nota que tem uma quantidade muito maior de cervos marrom escuro. Então, isso daí está dando uma exemplificada, tá? Nessa teoria neodarwinista. E aqui a gente já sabe que o que originou essas diferenças lá no início é o fato de que existem diferentes mutações que podem ocorrer aí dentro de uma população de uma determinada espécie. Um caso muito interessante, gente, que também mostra um pouco dessa teoria neodarwinista e até exemplifica muito bem sobre seleção natural, é o caso das mariposas de Manchester. Após a Revolução Industrial, gente, a cidade de Manchester, na Inglaterra, teve uma alteração muito grande nela por conta das indústrias que existiam ali. As árvores dessa região, elas eram cobertas de líquen. O líquen, gente, é uma associação de alga verde ou azul com fungo, que é muito comum, às vezes, em locais frios e úmidos. Então, ficava aquela camada de líquen e ele era branco, né, em cima das árvores. Só que quando veio a Revolução Industrial e a cidade se encheu de indústrias que soltavam muita fumaça, esse tronco dessas árvores acabou se tornando escuro, porque a fuligem que era expelida, né, aquela fumaça com aquele pó, né, de fuligem mesmo, de queima, que era soltado pelas indústrias, determinou a morte dos líquens, então fez com que esses líquens morressem e ainda ficou deixando o tronco exposto e cheio de fuligem, então os troncos ficaram escuros. Aí o que é engraçado, nessa época, né, antes da Revolução Industrial, já havia uma espécie de mariposa nessa região, que é a Biston betulária, que é o nome científico dela, mas é uma mariposa,
que antes da Revolução Industrial, a que mais se encontrava era a branca. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, quem quiser rever, tem lá na nossa aula por escrito, tá? Em PDF, dá uma olhadinha lá, porque dá para ver melhor, dá para dar um zoom, tá? A que mais tinha na época era a branca. Nessa imagem que vocês estão vendo, vocês estão conseguindo ver melhor a branca só nessa segunda imagem. Mas aqui, ó, onde eu tô passando o mouse agora, ó, tem uma mariposinha branca aqui. Notem que em cima do líquen branco, aqui, ó, é uma árvore com líquen, tá? Com aquela associaçãozinha de fungo, parece tipo um mofinho assim em cima da árvore. Notem que a branca, ela desaparece, né? Ela fica bem camuflada aqui em cima dessa árvore. E a preta já destaca mais. Já que quando teve a Revolução Industrial e os troncos ficaram escuros, a branca destaca e a preta, ó, tem uma aqui, ó, ela some. O que aconteceu, né, nesse local? Notaram que antes da Revolução Industrial tinha muito da branca. Por quê, gente? Porque essas mariposas, elas são predadas por aves. Aves comem essas mariposas, algumas espécies de aves desses locais. Agora eu te pergunto, antes da Revolução Industrial, esquece essa segunda imagem aqui. Antes, ó, quando tinha o líquen branco. A ave ia ver mais facilmente a mariposa branca ou a preta? Quem que tá mais fácil de ver aqui? A preta, né? Com certeza. Então acabava que elas enxergavam, né? As aves enxergavam mais as pretas e aí comiam mais as pretas. Então as pretas não sobreviviam, não tinham filhotes e sempre tinha poucas das pretas, porque elas sofriam mais predação, elas serviam mais de alimento para as aves. Porém, depois da Revolução Industrial, quando essa cidade mudou e as árvores dessa cidade mudaram, eles notaram que as mariposas brancas começaram a desaparecer, tinham poucas delas, e as pretas é que estavam em maior quantidade. Por quê? Novamente, como agora o ambiente mudou, a característica branca já não é mais vantajosa. Ela acaba se destacando demais e ela acabava sendo predada pelas aves. E aí as pretas, que ficavam mais camufladinhas, sobreviviam, reproduziam e com o passar de alguns anos acabaram tendo mais mariposas pretas do que brancas. Então aí a gente nota um exemplo bem claro da seleção, né? Essa seleção aí não é bem natural, né? Ela acabou ocorrendo em decorrência da ação humana, né? O surgimento das indústrias. Mas, às vezes, o ambiente ele vai mudar, mesmo o ambiente natural sem influência humana, ele vai mudar também e as espécies mais adaptadas sobrevivem mais e as menos adaptadas sobrevivem menos, tá? Segunda parte da nossa frase para nossa atividade. Ajudaram na compreensão e formulação. Vai anotando aí. Continuando, já estamos chegando à segunda metade final da nossa aula de hoje. O que mais gera essa variação dentro da população de uma espécie? A gente já viu que as mutações são muito importantes. Mas tem mais duas coisas, gente, que também ajudam na variedade, né, dentro de uma mesma população, que são a reprodução sexuada e a meiose, né? Então estão bem relacionados aí. Reprodução sexuada é quando a gente tem o encontro de um óvulo e um espermatozoide, um gameta feminino e um gameta masculino. Quando ocorre esse encontro, que eu já comentei um pouco com vocês sobre isso, os cromossomos que estão presentes no espermatozoide, eles vão se unir aos cromossomos que estão presentes no óvulo. E essa junção vai gerar uma nova combinação genética. Então, diferente, variada. O filho desse casal, seja lá de qual espécie seja esse óvulo e esse espermatozoide, esse filho vai ser diferente do pai e da mãe, porque ele é uma nova combinação. Ele combinou parte dos genes do pai com partes do gene da mãe e fez uma nova combinação, tá? Isso já gera o quê? Diferenças, variedade, tá? Aquela variedade que a gente vê lá na população e que faz toda a diferença. Além disso, para poder formar esse óvulo e esse espermatozoide, como a gente viu na unidade anterior, ocorre um processo chamado meiose. Na meiose, a gente viu que tem um momento que os cromossomos se pareiam, que é esse aqui, ó, na meiose 1, na primeira fase da meiose, e os cromossomos, eles trocam, né? Alguns deles trocam uns pedacinhos entre eles, né? Pedaços bem semelhantes, mas que um tinha vindo do pai, outro tinha vindo da mãe. Então, a gente acaba tendo alguns cromossomos, ó, que parte do cromossomo é o que a pessoa herdou do pai, parte é o que herdou da mãe, e vai rolando essa mistura. Esse processo é chamado de crossing over, e ele faz com que haja uma maior mistura dos genes. Então, a gente ainda tem uma mistura maior ainda, porque até na formação
formação desses gametas, né, esses espermatozoides do homem não são todos iguais. Os óvulos da mulher, da fêmea, né, dependendo da espécie que seja, também não são todos iguais, porque na formação desses gametas há essa mistura, há essa troca de pedaços. Então são 3 principais fatores assim que geram uma grande variedade nas populações. São a mutação, que a gente já viu, né, que são alterações que ocorrem aleatoriamente. A reprodução sexuada, que é o fato do óvulo e o espermatozoide se unirem e gerarem uma nova combinação genética. E a meiose, que é para a formação desses gametas, seja no homem ou na mulher, seja o óvulo ou o espermatozoide, que rola essas trocas aí, né, esse crossing over entre os genes, que faz com que se torne mais variado ainda essas células, tá, reprodutivas. Bem, a seleção natural ou artificial vai ter um grande papel, porque agora você tem uma população que tem uma grande variedade, graças a esses 3 fatores que eu falei, mutação, reprodução sexuada e meiose, e agora a seleção natural ou artificial, que às vezes tem uma influência nossa e humana, atua sobre essas variações no decorrer do tempo, e as alterações genéticas que são bacanas, que dão vantagem, acabam sendo selecionadas e vão aumentando naquela população. Então, aquelas características, aquelas variações que permitem melhor adaptação dos seres ao ambiente são conservadas, acabam crescendo de quantidade, né, em maior quantidade naquela população, aquilo que trouxe vantagem. Depois de várias gerações, depois de vários anos, sob pressões evolutivas diferentes em cada população, essas alterações podem levar ao surgimento de novas espécies. Então, quando você para pensar em coisas aí de milhares de anos, uma espécie tendo essas alterações, sofrendo essa pressão, né, da seleção natural, pode, com o passar do decorrer de milhares de anos, ir surgindo novas espécies. Às vezes uma parte da população migra para um lugar diferente, vai para uma ilha, lá o ambiente é totalmente diferente. Então vão surgindo aleatoriamente, né, mutações, vai tendo a reprodução sexuada, vai tendo a meiose ali para poder gerar esses gametas, os seres vão tendo variações e aquelas características que são vantajosas naquele local vão sendo selecionadas. Com o passar de milhares e milhares de anos, podem ser características já tão diferentes que é uma espécie totalmente nova, totalmente diferente que está surgindo ali, tá? Essa imagem aqui está presente na página 64 do livro de vocês, tá? Mostra um exemplo disso, ó. Uma pequena população de pássaros voa do continente sul-americano, então vivia no continente, onde se alimentam de sementes de vários tamanhos e se tornam residentes de uma ilha distante. Então a parte ali, né, um conjunto ali de aves voa e acaba indo parar lá numa ilha. Notem que nessa população existem bicos de tamanhos diferentes aí nessas aves, porque eles comem sementes de tamanhos variados, que tem uma grande variedade ali no continente. Então tem uns que tem um biquinho maior, outros que tem um biquinho menor e todo mundo sobrevive. As aves produzem muitos descendentes que apresentam diferentes tamanhos de bico, porque eles foram para lá, eles têm diferentes tamanhos de bico, os filhotes deles também vão ter. A variação é devido a mutações de genes que afetam o tamanho do bico. Então a mutação aí foi o causador dessa variedade. Devido a recursos limitados nessa ilha, nem todos os descendentes se reproduzem. As sementes dessa ilha são relativamente grandes, então, diferente lá do continente, elas são grandes aqui nessa ilha. E é só isso que tem, é uma ilha. Os descendentes que possuem bicos maiores são melhores em esmagar essas sementes, por isso tem maior probabilidade de sobreviver e se reproduzir. Então, com o passar do tempo, aqueles de bico menor acabam não conseguindo sobreviver e os de bico maior sobrevivem e se reproduzem. As aves da próxima geração, descendentes das aves sobreviventes com bicos maiores, tendem a ter a mesma característica, bicos maiores. Depois de muitas e muitas gerações, anos e anos vivendo naquela ilha, a adaptação que permitiu o sucesso na alimentação de sementes maiores criou uma nova espécie de aves com bicos maiores, bem como outras características. Aqui, por exemplo, há uma cor diferente, né? Que são adequadas ao novo ambiente, como mudança de cor. Às vezes naquela ilha teve mais chance de sobreviver uma ave mais clara, porque as pedras da região tinham uma coloração mais clara, e com o passar do tempo essa mutação surgiu, né, essa característica surgiu e acabou sendo selecionada. Então, isso é que vai fazer o surgimento de novas espécies. Lembrando que agora isso daqui é considerado uma nova espécie, porque talvez se eu pegar uma ave dessa, ela já é tão diferente, se eu levar ela lá para o continente e ela encontrar essa população aí antiga, que ainda está do mesmo jeito, talvez eles nem se reproduzam mais, porque eles já são muito diferentes, então já é uma espécie totalmente diferente. Para fechar nossa aula de hoje, essa imagem também está presente lá na página 64 do livro. Ela dá uma resumida na ideia que a gente trouxe aqui hoje.
Seguinte, as variações, né, dentro de uma população são muito importantes para o surgimento de novas espécies. E o que gera essas variações? As mutações e a recombinação gênica na reprodução sexuada. Então, aqui, tanto o encontro do óvulo e espermatozoide, que gera essa nova combinação, essa recombinação de genes, como também a meiose, que gerou esses óvulos e espermatozoides, tá? Então, essas coisas aí geram as variações. Essas variações, através da seleção natural ou artificial, vão sendo selecionadas, né? E fixação de variações favoráveis. Então, aquilo que é favorável para aquela espécie acaba sendo selecionado e vai prevalecendo. E com isso, com o passar de milhares de anos, muito tempo, pode surgir uma nova espécie, beleza? Para fechar, terceira e última parte da nossa frase, da teoria sintética da evolução. Vai lá no questionário, responda, lembrando que vale a sua frequência e a sua nota, tá bom? Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!